Olá, pessoal do sexto ano, tudo bom com vocês? Bom dia. Vamos dar início a mais uma de nossas aulas. Como já combinamos nas aulas anteriores, toda sexta-feira a gente vai ter aula de conteúdo e toda segunda-feira, que é hoje, teremos aula de correção da atividade, certo? Vou reforçar o aviso que eu já dei nas aulas passadas, que peço que vocês enviem a atividade, tá certo? Então, não deixem de enviar a atividade para mim, que é muito importante, né? Como eu já disse, eu vou ter um controle melhor de quem tá acompanhando as aulas, né? E também para a pontuação de vocês, tá certo? Então, não deixem de enviar a atividade no dia que eu for corrigir a atividade, que é hoje, na segunda-feira, beleza, pessoal? Então, vamos lá. Na aula passada, nós falamos sobre sílaba e os encontros fonéticos, não foi assim? Eu já tinha explicado na aula antepassada, né, sobre sílaba, né, e na aula passada eu falei um pouco mais sobre sílaba e falei sobre as classificações, não foi? As classificações quanto ao número de sílaba, a classificação quanto à intensidade da sílaba e a classificação quanto à posição da sílaba tônica, não foi assim? Também expliquei o que era sílaba tônica e o que era sílaba átona. E depois eu falei um pouco dos encontros fonéticos, né? Que abrange os encontros vocálicos e encontros consonantais. Não foi assim? Então, na aula de hoje, a gente vai relembrar um pouquinho, né? Recapitular um pouquinho sobre o assunto da aula passada. E vamos fazer a correção da atividade que eu passei para vocês, não foi? A atividade das páginas 70, 71 e 72, tá certo? Então, vamos recapitular um pouco sobre o que a gente viu na aula passada, tá certo? Na aula passada, a gente reviu, né, o que era sílaba, né? Então, de acordo com o que a gente viu na aula passada, a sílaba é formada pelo conjunto de um ou mais fonemas cujo som é emitido em um único impulso vocal. Então, a sílaba é a junção, né, de alguns fonemas que, dentro da palavra, a gente vai pronunciar em apenas um impulso de voz, certo? E esses impulsos de voz vai formar o que a gente já falou nesse instante, né? Que é a palavra, né? E a palavra vai ter um significado, tá certo? Beleza, né? Então, cada palavra vai ser formada por uma ou mais sílabas, né? Vai ser formada por um ou mais impulsos de voz, tá certo? E a quantidade de sílabas a gente vai classificar também, de acordo com a quantidade de sílabas. Então, a gente tem palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas, né? As palavras monossílabas são aquelas que possuem apenas uma sílaba, certo? São palavras compostas por apenas uma sílaba, né? Ou palavras compostas por apenas um impulso de voz, tá certo? Então, a gente tem como exemplo a palavra mãe, sol, cá, seu e por aí vai, tá certo? São palavras que são formadas por apenas um impulso de voz, ou seja, apenas uma sílaba. Então, são palavras chamadas monossílabas, certo? A gente também vai ter as palavras dissílabas, que vai ser palavras que têm duas sílabas, tá certo? Ou seja, que são pronunciadas por dois impulsos de voz, né? A exemplo, a palavra café, lira, transpor, né? Então, são palavras que têm duas sílabas, então são chamadas de palavras dissílabas. Também teremos as palavras trissílabas, que são palavras formadas por três sílabas, né? Cozinha, por exemplo. A gente tem três sílabas na palavra, então a gente tem uma palavra trissílaba. E as palavras polissílabas, que são palavras formadas por quatro ou mais sílabas, certo? Ou seja, quatro ou mais impulsos de voz. Dentro dessas palavras, a gente vai ter algumas sílabas que são fortes e outras que são mais fracas, né? As sílabas que são pronunciadas com mais força, ou seja, as sílabas que são mais fortes, né? Que tem mais intensidade na hora da pronúncia, né? Que é a pronúncia na hora que a gente vai falar, né? Que sai a voz, tá certo? Então, essas sílabas que têm mais força, mais intensidade na hora da pronúncia, são chamadas de sílabas tônicas, que são as sílabas fortes, tá bom? Então, por exemplo, na palavra casa, que eu tenho duas sílabas, né? Casa. Quando eu vou pronunciar, qual é o que eu pronuncio com mais intensidade, com mais força? Eu posso usar como se eu posso falar, né? Ao pronunciar a palavra, eu posso fazer como se eu estivesse chamando alguém. E aí a gente vai ver, a palavra que for
pronunciada com mais lentidão, né, com mais intensidade, vai ser a sílaba tônica, vai ser a sílaba que tem mais força. Por exemplo, casa, né, como eu já citei esse exemplo. Casa. Então, esse K, né, que foi pronunciado com mais lentidão, né, mais devagar, casa. Esse K vai ser a sílaba tônica, pois é a sílaba mais forte, que tem mais intensidade, tá bom? Dentro de uma palavra, a gente só pode ter uma sílaba tônica, né, ou seja, uma sílaba forte. E todas as outras sílabas que não são tônicas serão as sílabas átonas, tá certo? Deu pra recapitular? Beleza, né? Bem simplesinho. Então, a gente também vai ter a classificação quanto à posição da sílaba tônica, né? Oxítona, que é a última sílaba da palavra é a tônica, é a mais forte. Paroxítona, a penúltima sílaba da palavra é a tônica, é a mais forte. E proparoxítona, a penúltima sílaba da palavra é a tônica. Beleza? Gente, eu estou explicando bem rapidinho, porque é só pra recapitular, certo? Quem não tá entendendo, volta no vídeo da aula passada e tentem entender melhor, tá certo? Que no outro vídeo eu tô explicando o conteúdo bem direitinho pra vocês. Beleza, e aí a gente vai ter também, como a gente viu na aula passada, os encontros fonéticos, né? A gente tem os encontros vocálicos, que são classificados em ditongo, tritongo e hiato, né? E os encontros consonantais, que são classificados em perfeitos, imperfeitos e mistos. E também teremos os dígrafos, né? Foi assim que a gente viu na aula passada, bem simplesinho, bem facinho aí, acredito que todo mundo entendeu. Quem não entendeu, pergunta no grupo. Estamos lá no WhatsApp toda segunda e sexta-feira até meio-dia para tirar todas as dúvidas de vocês. Ou vocês podem voltar no vídeo que eu expliquei o conteúdo da aula passada, né? E mesmo assim, se não tiver alguma dúvida, vai lá no WhatsApp. Não deixa de perguntar, né? Como eu já falei, o feedback de vocês, né? O que vocês estão achando é muito importante para nós, tá certo? Então, vamos lá, gente. Eu já deixei aberto aqui na página, né, que eu falei pra vocês, que foi a página 70, 71 e 72. A atividade inicia na página 70, então peço que todos acompanhem com o livro didático de vocês. A gente já está chegando ao final do nosso livro do primeiro bimestre, tá? E daqui a pouco a gente entra no livro do segundo bimestre, tá bom? Então, peço que vocês acompanhem a leitura das questões da atividade e acompanhem aí a correção. Para que se ficou alguma dúvida, a gente tira agora nesse momento. E de novo eu volto a frisar aqui, né? Reitero aqui o que eu já falei para vocês. Se tiver alguma dúvida, mesmo depois da correção da atividade, vai lá no WhatsApp, tanto no grupo quanto no privado, que eu respondo vocês, sem nenhum problema. Então, vamos lá, página 70, começa com a leitura da tirinha aqui, né? Leia a tirinha para responder as questões de 1 a 5. Vamos lá. A raiva é uma doença muito perigosa. É transmitida por animais contaminados. E comentários e postados nas redes sociais. Tirinha do Armandinho, da autoria de Alexandre Beck. Primeira questão. Destaque do texto uma palavra polissílaba. Pronto, gente. Então, o que essa questão está pedindo? Simplesinha, né? Que você volte no texto. No texto, que texto é esse? A tirinha que a gente acabou de ver. E procure uma palavra que tenha mais de 4 sílabas, né? Que tenha 4 ou mais sílabas, porque ele está pedindo uma palavra polissílaba. Uma palavra polissílaba é uma palavra composta por 4 ou mais sílabas. Então, vocês vão voltar aqui nesse texto da tirinha e procurar que palavra a gente pode colocar aí que tem 4 ou mais sílabas, né? Então, tem algumas aí, ele pede só para vocês colocar uma. É perigosa, né? Tem quatro sílabas, né? Perigosa. Então, já pode ser essa. Transmitida. Então, tem outras palavras aí que tem 4 ou mais sílabas e que vocês podem colocar aí, tá certo? Segunda questão. Opa, passei demais. Calma aí, pessoal, que a tia é nova nesse negócio de internet. Eu acho que eu pulei uma página. Vamos aqui. Voltei várias páginas, na verdade. Pronto, aqui. Achei aqui o negócio. Então, vamos lá para a segunda questão. Segunda questão diz assim: destaque do texto uma palavra que tem um encontro consonantal. Então, gente, o que é o encontro consonantal? O encontro consonantal é a sequência de consoantes, né? A gente tem o nosso alfabeto, que tem vogais, que é composto por vogais e consoantes, né? As vogais são aquelas letras, a grafia, né?
e o som, né, a letra e fonema, que a gente vai pronunciar sem interferência, sem interferência na hora da passagem do A, né? Então, a gente tem as vogais A, E, I, O, U, onde I e U são semivogais, né? Porque tem um som mais fraquinho, certo? E a gente vai ter as consoantes, né? Que são as outras letras que sobraram, né? E que são letras que, na hora que a gente vai produzir, né? Na hora que a gente vai falar as letras, elas têm obstrução da passagem de A, né? Então, tem interferência na hora da passagem de A. Beleza. Então, o que é o encontro consonantal? É quando eu tenho uma sequência de consoantes, tá certo? Então, por exemplo, a palavra cravo, esse CR aí de cravo, é o encontro de duas consoantes, tá bom? Então, eu tenho um encontro consonantal, que é a sequência de consoantes, tá certo? Beleza, então ele tá só pedindo isso, que vocês destaquem uma palavra que tem um encontro de consoantes, uma sequência de consoantes, né? Um encontro consonantal. E aí vocês têm algumas palavras que vocês podem colocar, né? Eu vou citar um exemplo, transmitida, postagens, né? Então a gente tem esses encontros aí. Ok, terceira questão. Destaque do texto uma palavra que apresente um dígrafo. Pronto, gente. Então, o que é um dígrafo? É quando a união de consoantes, né? De novo, a gente tá falando de consoantes. Resulta em um único fonema, ou seja, resulta em um único som, né? Então, é quando eu tenho a junção de duas consoantes que vai reproduzir, né, pra gente um som só, né? Que vai transmitir pra gente um som só, tá certo? Mesmo que a grafia seja de duas letras, de duas consoantes, na hora da fala a gente só vai escutar, né? Elas vão se transformar em apenas um som, tá certo? Então, exemplo, a palavra carro, quando a gente vai escrever na grafia, a gente escreve, né, com dois R's, né? Porém, esse R só tem som de um, né? Então, a gente tem aí um dígrafo, beleza? Então, vocês vão destacar do texto aí um dígrafo, né? A palavra que tem um dígrafo. Beleza? Então, eu vou citar aqui, vou dizer aqui, destacar dois exemplos. A palavra doença e a palavra comentários. Certo? Ok, então vamos para a próxima questão. Questão de número 4. Acompanhe aí no livro didático de vocês. Destaque do texto uma palavra que tenha um caso de hiato, olha só. E aí, gente, o que é o hiato? O hiato vai ser um encontro vocálico, né, gente? Um encontro de vogais. Porém, esse encontro, a gente vai ter um encontro de duas vogais em sílabas diferentes. Vocês lembram que eu falei na aula passada que cada sílaba só pode ter uma vogal e uma semivogal, né? Assim? Então, eu posso sim ter o encontro de duas vogais em uma mesma sílaba, só que vai ser uma vogal e uma semivogal. O encontro de duas vogais não podem estar numa mesma sílaba, então elas ficam em sílabas diferentes, né? E aí ocorre o hiato, né? Que é o encontro de duas vogais em sílabas diferentes, tá certo? Então, nesse caso, a gente não vai ter semivogal, a gente vai ter o encontro de duas vogais, né? Ou seja, o encontro de duas vogais com som forte em sílabas diferentes, beleza? E aí, a gente tem aí o exemplo de sociais, tá bom? Então, vamos lá para a página 71, questão 5, quinta questão. Divida as palavras a seguir e classifique-as quanto ao número de sílabas. Gente, então, o que a gente vai fazer nessa questão? Dividir as sílabas, né? Separar as palavras por sílaba. E depois a gente vai dizer qual a classificação dela de acordo com a quantidade de sílabas que ela possui, que cada palavra possui. Então, o item A, raiva, vai ficar separado por raiva, né? Então, ela tem duas sílabas, então ela vai ser uma palavra de sílaba. Perigosa, perigosa. Essa palavra tem 4 sílabas, então vai ser uma palavra polissílaba. Item C, transmitida. Transmitida. Ela tem 4 sílabas, então vai ser uma palavra polissílaba. Item D, comentários. Comentários.
Então, também tem 4 sílabas, então vai ser uma palavra polissílaba. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima questão. Leia o texto a seguir para responder as questões de 6 a 10. Poeminho do contra. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarei. Sexta questão, destaque do texto uma palavra polissílaba. Gente, então uma palavra polissílaba é uma palavra que tem 4 ou mais sílabas, certo? Então vocês vão escolher aí. Eu escolhi a palavra atravancado ou passarei. Sétima questão. Destaque do texto uma palavra que tenha um encontro consonantal. Então, de novo, o que é um encontro consonantal? É um encontro de consoantes, né? Uma sequência de consoantes é chamada de encontro consonantal, tá bom? Então, aí eu posso destacar a palavra estão, né? O encontro de ST e atravancando, TR aí, né? Beleza, pessoal. E ND também na palavra. Oitava questão, né? Isso. Destaque do texto uma palavra que apresente um dígrafo consonantal. Gente, então, o que é o dígrafo consonantal? A gente viu, né, na aula passada que tem 2 tipos de dígrafos, né? Os dígrafos é quando ocorre, né, a junção de 2 consoantes e eles têm o som de um som só, né? Um fonema só, apenas um único som. A junção dessas 2 consoantes forma apenas um som. A gente vai ter os dígrafos consonantais, né? Que são, né, os dígrafos consonantais quando tem 2 consoantes juntas que tem um som só, tá certo? Então, vocês vão procurar aí que quando tem 2 consoantes com apenas um som, né? Eu posso destacar esses, caminho, tá bom? Nona questão. Destaque do texto uma palavra que tem um caso de dígrafo vocálico. Então, o que vai ser o dígrafo vocálico? A junção, de novo, né, de 2 consoantes, que formam apenas um som, mas esses dígrafos vocálicos vão ter os sons nasais, né? Vai ser a junção de 2 consoantes que vai ter esse som nasal, tá bom? E os dígrafos vocálicos também vai ter, que vai fazer esse som nasal, né? E pode ter uma vogal também junto, tá bom? Então, eu vou destacar aí pra vocês atravancando. Beleza? 10ª questão. Divida as palavras a seguir e classifique-as quanto ao número de sílabas e a sílaba tônica. Então, nessa questão aqui, além de eu separar as sílabas, né? A gente vai classificar, vai ter 2 classificações aí, né? A quanto ao número de sílaba e depois a classificação quanto à sílaba tônica, certo? Então, item A, todos, todos. É uma palavra que tem 2 sílabas, então vai ser dissílaba. E vai ser uma palavra paroxítona, gente. Por que paroxítona? Porque a penúltima sílaba é a tônica, né? Todos, tá certo? B, estão, 2 sílabas, dissílaba. A sílaba tônica tá na última, então, oxítona. Atravancando, atravancando. É uma palavra que tem 5 sílabas, então é polissílaba. E paroxítona porque a tônica está na penúltima. Caminho, caminho. Tem 3 sílabas, então é trissílabo. Paroxítona porque está na penúltima. Passarão. Trissílabo, tem 3 sílabas, né? Oxítona porque a tônica está na última sílaba. Passarinho. Tem 4 sílabas, então é uma palavra polissílaba. E paroxítona porque a tônica está na penúltima. Vamos lá para a 11ª questão. Assinale a opção que apresente o vocábulo classificado inadequadamente quanto ao número de sílabas. Então, a gente vai ver qual é que está classificado de forma errada, né, quanto ao número de sílabas. Acredito. Polissílabo, né? Ok, tem 4 sílabas, então tá certo, polissílabo. B, comigo. Tem 3 sílabas, então é trissílaba. C, rosinha. Tem 3 sílabas, então é dissílabo, gente? Não, né? Se tem 3 sílabas, é trissílaba. Então, aí a C está incorreta. Então, vocês vão marcar o item C.
Vamos para a próxima questão, 12ª. O vocábulo abaixo que contém um dígrafo é. Então, a gente vai procurar qual é o vocábulo que contém um dígrafo. De novo, o que é o dígrafo? É quando a gente tem a união de duas consoantes que resulta em um único som, que vai formar um único som. Então, 12ª, qual dessas opções que vai ter um dígrafo? Zeloso. A gente tem um dígrafo? Não, né? B. Cachoeira. A gente tem um dígrafo? Sim, né? A junção de CH são duas consoantes que têm apenas um único som. Então, o item correto é o item B. 13ª questão. A única alternativa que apresenta a palavra com encontro consonantal e dígrafo é. Então, a gente vai procurar a palavra que tem, além de um encontro consonantal, né, que é o encontro de duas consoantes, e a gente vai procurar a palavra que também tem um dígrafo, que é o encontro de duas consoantes que formam um único som, tá? A diferença do encontro consonantal para o dígrafo é que o encontro consonantal é a junção de duas consoantes apenas. Podem ter, cada uma ter um som, né? Cada uma pode ter um fonema. E o dígrafo é a sequência de consoantes, mas a junção de duas vai formar apenas um som, tá certo? Então, vamos lá. Questão 13ª. Graciosa. A gente tem o G e o R aí, né? Mas esses dois são pronunciados, ó. Gra, a gente pronuncia o G e o R. A gente pode ouvir o som dos dois. B. Prognosticava. A gente tem o P e o R, o G e o N, né? Mas todos têm... os fonemas de todas as letras aí são pronunciadas, então não pode ser essa também. Carrinhos. Então, a gente tem dois dígrafos, né, pessoal? Esse R tem um som, apenas um som, né? E o nhos também é um nasal, né, que também forma um dígrafo, né? Então, não tem encontro consonantal, só tem dígrafo. Item D. Cadeirinha. A gente tem um NH, que também vai ser o dígrafo, então a gente não tem um encontro consonantal. E sobrou trabalhava. A gente tem um TR, que é um encontro consonantal, é pronunciado os dois sons, e o LH, que é pronunciado como apenas um som. Então, o item correto é o item E. 14ª. Assinale a alternativa em que só palavras paroxítonas estão apresentadas, né? Então, a gente vai procurar, né, os itens que têm apenas palavras paroxítonas. O que são as palavras paroxítonas? Que a sílaba tônica está na penúltima. Facilitada. Olha aí, a tônica está na penúltima. Minha. A tônica também está na penúltima. Canta. Também está na penúltima. Palmeiras. Também está na penúltima. Então, a gente nem precisa procurar mais, né? O item correto é o item A. 15ª questão. Das palavras abaixo, assinale a única alternativa em que todas as palavras são polissílabas. Então, de novo, a gente vai procurar a alternativa em que todas as palavras são palavras com 4 sílabas ou mais. Vamos lá. Item A. Paraguai. Paraguai. Então, a gente tem 3 sílabas, então já não pode ser essa, né? B. Livraria. Então, tem 4 sílabas, ok. Restituição. Também tem 4 sílabas. Estatuto. 4 sílabas. Crescimento. Também tem 4 sílabas. Então, o item correto, a gente nem precisa procurar mais, é o item B. Vamos para a próxima questão. 16ª. Indique a... Opa, saiu aqui de novo. Vamos lá. Indique a alternativa cuja sequência de vocábulos apresenta na mesma ordem o seguinte: ditongo, hiato e ditongo. Então, a gente vai procurar. Eles têm que... O item, né, que está nessa seguinte ordem. Primeiro, uma palavra que tenha ditongo. Segunda palavra que tem hiato. Depois, outra palavra que tem hiato. E depois, uma palavra que tenha ditongo. Então, vamos lá. Primeiro, procurar uma palavra que tem ditongo. Vocês lembram, né, gente? O que é ditongo? É quando é o encontro de uma vogal mais uma semivogal, né? 2 vogais. Uma vogal e uma semivogal, certo? Vamos lá, 16ª, né? Que a gente parou. Jamais. Olha, então a gente achou aí um ditongo, né? Vogal e semivogal. Depois a gente precisa procurar um hiato. Deus. A gente tem um hiato. Vocês lembram o que é o hiato? Vamos recapitular aqui o que é o hiato.
é quando eu tenho um encontro de duas vogais em sílabas diferentes. Então, aqui a gente já não tem o hiato, Deus, né? Porque a gente tem uma vogal... Opa! Gente, pelo amor de Deus, tô só fazendo isso. Então, continuando, Deus, né? A gente tem uma vogal e uma semivogal. Elas estão em sílabas diferentes, né? Mas não são duas vogais, é uma vogal e uma semivogal. Então, não pode ser um hiato. Então, essa opção já está descartada. Por quê? A sequência é ditongo, hiato, hiato e ditongo. A gente já não achou um hiato, então está destacado. Vamos para o item B. Joias. Então, primeira coisa, a gente precisa procurar ditongo, né? Que é a sequência de vogal e semivogal. Então, a gente tem o O e o I aí, né? Gente, o ditongo é a junção de vogal e semivogal na mesma sílaba. Então, aí a gente tem 3 vogais, ó, O, I e A. Só que jói fica junto, as fica em outra sílaba. Então, a gente tem uma vogal e uma semivogal em uma mesma sílaba. Então, é um ditongo, tá bom? Vamos para o próximo que a gente precisa procurar um hiato. Beleza. Fluir. Fluir, a gente tem 2 vogais aí que vão ficar em sílabas diferentes. Então, a gente tem sim um hiato, beleza? Então, a gente precisa procurar agora outro hiato, né? Jesuíta. Vejam aí, gente. Jesuíta, tá? Esse I vai ficar em sílaba separada do U, certo? Então, são 2 vogais em sílaba separada. Então, a gente tem, de novo, o hiato. Agora, a gente precisa procurar mais um ditongo, né? Pra ver se vai encaixar aqui. O ditongo é a junção de vogal e semivogal, né? Em uma mesma sílaba. Então, aqui a gente tem aqui fogaréu. Fogaréu. Aí, a gente tem a junção na última sílaba, que é réu, de E, que é uma vogal, pois é tônica, né? Está acentuado. E U, que é semivogal. Então, a gente tem, sim, ditongo. Então, o item correto é o item B. Vamos lá para a 17ª questão. Leia as palavras a seguir, retiradas do texto, indique EV para encontro vocálico e EC para... Aí a gente vai para outra página, que é a página 72, né? Então, vamos aqui para a próxima página, que é a 72. Para encontro consonantal em destaque. Consonantal. Em destaque a sílaba referência para responder a questão. Então, vamos lá. O primeiro é novembro. A gente tem que dizer se a gente tem um encontro vocálico. É isso, gente? Né? Então, a gente tem que dizer se a gente tem um encontro vocálico, e aí a gente coloca EC, ou encontro consonantal, aí a gente coloca... vocálico a gente coloca EV, e consonantal a gente coloca EC. Beleza? EV para vocálico e EC para consonantal. Novembro. E aí, gente, a gente tem um encontro de BR, que é um encontro consonantal, né? De 2 consoantes. Entregues, a gente tem um encontro de TR, né? Aí na palavra grifada, na sílaba grifada. Então, é TR consoante, então a gente tem um encontro consonantal. Inadequado. E aí, gente, a gente tem o A, né? Que é um encontro vocálico. 2 vogais. Salário. De novo, IO, um encontro vocálico, né? Um encontro de 2 vogais. E direito é I, que é um encontro vocálico também, um encontro de 2 vogais. Então, a sequência correta é o item D. 18ª questão. Assinale a alternativa que apresenta tritongo, hiato, ditongo crescente e dígrafo. Gente, vamos só relembrar aqui, a gente relembrou tudo. Falta só relembrar o que é um ditongo crescente, né? Então, vamos relembrar aqui rapidinho o que é um ditongo crescente. Então, um ditongo é quando a gente tem a junção, né, de vogal e semivogal. O crescente é quando a semivogal estiver antes da vogal, tá certo? Então, quando a gente falar de ditongo crescente é quando a semivogal estiver antes da vogal, beleza? Pronto, pessoal. Então, vocês vão procurar um hiato, né? Aliás, primeiro um tritongo, que é a junção de 3 vogais juntas, né, na mesma sílaba, que tem que ser a sequência semivogal, vogal e semivogal. Um hiato, que quando as vogais estão em sílabas separadas. Um ditongo crescente, quando vem primeiro a semivogal e depois a vogal. E o dígrafo, que é quando a gente tem a junção de 2 consoantes,
que formam o mesmo som, tá bom? O item correto nessa questão é o item D. 19ª questão. Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras turista, agradável e paz são respectivamente. Então, turística, a gente tem aí uma proparoxítona, né? Tá na antepenúltima. Agradável, uma paroxítona, está na penúltima. E paz. Aliás, país, né? Não viu o acento. País, na última, uma oxítona. Então, a sequência correta é proparoxítona, paroxítona e oxítona, item E. E 20ª e última questão. Nas palavras agulheiro e alegria, observa-se uma sequência de quê, gente? Então, agulheiro, a gente tem uma sequência de quê? Agulheiro, a gente tem um LH, que é o quê, gente? Um dígrafo. E o EI, que é um ditongo. Depois, a gente vai ter, na outra palavra, um encontro consonantal, né? Um encontro de duas consoantes e um hiato. Então, o item correto é o item C. Beleza? Gente, espero que vocês tenham entendido. De novo, eu volto a frisar, né? Que qualquer dúvida estarei disponível no WhatsApp para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom, pessoal? Um beijo e até a próxima aula.